Gênesis 18, 23. A nossa mensagem vai estar aí com esse tema. Eu vou ler e somente depois de eu ler que vocês vão entender o tema que eu vou propor aqui hoje. Aí está escrito, né? E chegou-se a Abrão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abrão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não o destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Amém. Amém. Oremos. Senhor, dai a tua honrosa bênção, Senhor, à igreja aqui reunida, para que pelo poder do teu Espírito, Senhor, a palavra seja ministrada com proveito, para que, Senhor, sempre a nossa presença diante da tua palavra seja um divisor de águas, Senhor, antes e depois, para a tua alta glória. Envia o teu Espírito, Senhor, para o discernimento desta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, irmãos. Então, irmãos, o tema dessa mensagem é: dá para conversar com Deus. Ou seja, é possível conversar com Deus. Abraão estava lá na casa dele quando chegaram 3 homens do céu. Desceram os 3, né? Inclusive, um deles disse assim para Sara: quando eu vier aqui ano que vem, você estará segurando um filho. Aí ela achou graça. Aí ele disse: por que você está achando graça? Aí ela disse assim: eu não estou achando graça. Ele disse: então por que está mentindo? Porque estava achando graça. Então está mentindo agora. Além de ter achado graça, agora deu para mentir, né? Mas ele não retirou a bondade por causa da falta de fé de Sara, que já era uma mulher que já tinha passado da época de ser mãe, né? E Abraão já tinha passado da época de ser pai. Como diz Paulo: para provar, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que o poder não seja nosso, mas de Deus. Porque todo homem que se acha poderoso cai, mas todo homem que sabe que é um vaso de barro, onde está um tesouro, esse prospera. Entendeu? A pior desgraça do homem é achar que é um vaso de ouro, certo? Um vaso de ouro contendo riquezas dentro. Na verdade, nós somos vasos de barro. O vaso de barro é um perigo, né? Bateu, quebrou. Então, mas Paulo diz: tem um propósito isso, para que a excelência do poder não seja do homem, mas de Deus. Como disse Paulo, passamos por grandes perigos, né? Nos mares, né? Ele passou um naufrágio tremendo, né? Acho que mais de 14 dias dentro do mar, né? Ele diz: chegamos a desesperar da vida. Aí ele diz:
Ele diz, mas eu entendi por quê. Para confiarmos não em nós, mas naquele que pode ressuscitar os mortos. Então, o nosso Deus continua sendo o Deus das coisas que homem algum pode fazer, né? Então, esses 3 misteriosos homens do céu que Abraão conheceu, 2 passaram direto para Sodoma e 1 ficou. E o que ficou era Deus, era o Senhor, entendeu? E os outros 2 que passaram, a Bíblia não deixa claro, chama de anjos, mas eu acho que era Cristo e o Espírito Santo. Eu tenho para mim, né? Não vou dizer que seja, né? É muita ousadia, não está escrito na palavra. Mas como eram 3, né? 2 seguiram, 1 ficou, eu creio que ali era o Deus vivo visitando Abraão, Pai, Filho e Espírito Santo. Pois então Abraão se dirige a Deus e diz assim, a pergunta de Abraão é bem interessante, diz assim, que a cidade, a Sodoma, né? O pecado tinha subido aos céus, né? Tamanho pecado, né? Vocês sabem que até hoje, né, o pecado da sodomia, né, hoje em dia não existe mais o mundo não considera mais pecado, né, que é o homossexualismo, né, certo? É sodomia, como também é sodomia o marido usar a mulher pelo avesso, digamos assim. Quem para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, usar a mulher inadequadamente, certo? Também é sodomia, porque Paulo diz, as mulheres deixaram o uso natural para adotar um uso contrário à natureza. Tudo isso é sodomia, né? Porque era a marca daquela cidade, certo? Então, num nível tão alto que quando os anjos chegaram lá e ficaram na casa de Ló, o pessoal queria sequestrar os anjos, que acharam os anjos bonitos, viu? Queriam pegar os anjos também. Aí Jó teve que se botar no meio da história, né? Porque eram anjos, mas com aparência de homens, né? Aí disse, não, nesses aqui ninguém vai mexer não, viu, pessoal? Porque o negócio lá estava fervendo, viu, na cidade. E aí, a grande pergunta de Abraão, ele diz, Senhor, tu destruirás o justo com o ímpio? Por isso, meus irmãos, isso aqui é uma grande notícia, porque Deus não muda, concorda? Quando vier a grande tribulação sobre a terra, a tribulação sobre o fim que virá no fim dos tempos, né? Virá a grande tribulação, quando as ondas do mar entrarem nas cidades, quando os terremotos abalarem as grandes cidades e as riquezas do mundo, e que tudo for destruído, porque está escrito que tudo será destruído, porque Deus não ama este mundo, certo? Ele é misericordioso, e ainda ele não encheu a medida da ira. Quando ele encher a medida da ira, o mundo conhecerá a ira de Deus. Agora, eu pergunto, os justos verão a ira de Deus? Não verão, porque antes disso a igreja será arrebatada. Não haverá mais nenhum justo na terra, quando a terra sofrer a ira de Deus, certo? Todos os que estiverem aqui não terão mais um selo de justiça. Por isso que Abraão pergunta, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Né? Aí ele pergunta, se houver 50, ele começa a fazer uma conta, sabe? Se houver 50, mas é engraçado, a resposta de Deus é sempre a mesma. Ele diz aqui, engraçado que Abraão quer ensinar a Deus, né? Ele diz assim, longe de ti que faças tal coisa, matando o justo com o ímpio. Claro que Deus sabe, né? Mas Abraão está muito preocupado, viu? Ele tem um sobrinho e uma família lá, né? Não mate o justo junto com o ímpio, né? E essa é a nossa preocupação também, de que nós que estamos buscando a justiça de Deus, não venhamos a sofrer o que o ímpio sofre. Essa é uma promessa de Deus. Praga nenhuma chegará na tua tenda. Ou seja, nós passamos por tribulações, é verdade, mas nós não somos destruídos, certo? O homem de Deus pode ser até morto pelo ímpio, como Cristo foi morto, certo? Mas Deus dará recompensa. Preciosa é ao Senhor a morte dos justos,
né? Salmo 116, né? Então, aqui diz, aí Deus responde assim: se em Sodoma eu achar 50 justos, pouparei todo lugar. Versículo 26, por amor deles, ou seja, por amar os justos, eu poupo aquele lugar. Ou seja, não importa Abraão perguntando 45, 30, 20, 10, a resposta é sempre a mesma: porque eu amo os justos, então eu não farei isso. Eu não farei isso, certo? É por isso que é bom viajar de avião com um justo, né? É bom logo que entrar no avião perguntar: vou lá pessoal, algum justo aqui presente, né, no avião? Né? Toda companhia aérea devia dar uma passagem gratuita para um justo, né? Sim. Olha, uma passagem gratuita para você voar com a gente. Irmão Gé ia percorrer o Brasil e o mundo, hein, irmão Gé? Na justiça, né? Gustavo nem ia mais financiar as próprias viagens, né, Gustavo? Aliás, eu nem perguntei para onde foi a última, viu? Fiquei com vergonha, né? Mas depois vou perguntar, viu? Mas eu disse aqui na pregação que eu e a Fátima temos muita inveja, né? Sempre, né? Muito bem, Gustavo. Mas assim, a pessoa, Gustavo, não tem mais que pagar, né? Porque está ali o justo. E vocês acreditam que isso é verdade? Que Deus pode evitar isso por causa de você, certo? Eu creio nisso. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que a presença do justo, ela traz a proteção de Deus para o lugar, entendeu? E o ímpio se dá bem. O ímpio se dá bem com a presença do justo, né? Às vezes você está numa empresa e você é justo, é engraçado, a empresa não quebra, né? Está lá o justo trabalhando, né? E as coisas dão certo, está lá o justo. Aí demitem o justo, a empresa quebra, né? Acontece, viu? Acontece. Faltava só sair aquele justo. Mas a resposta é sempre a mesma: por amor deles. Deus ama o justo. Eu quero chamar a atenção ao versículo 27, ele diz assim, que, como Abraão está perguntando demais, ele já está assim até com medo, né? E é engraçado como Abraão vai se relacionando com Deus, porque realmente o nosso conhecimento de Deus é progressivo, certo? Ele vai perguntando aos poucos, e Deus vai revelando conforme aquelas perguntas. E veja como deve ser a vida de oração, quando ele diz aqui, no versículo 27, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza, certo? Porque tem gente que dá ordens a Deus. A gente deve até evitar na oração: ó Senhor, prospera, ó Senhor, abençoa. Senhor, por tua misericórdia, aprendam isso. Senhor, por tua misericórdia, me abençoa. Por tua misericórdia, prospera. Por tua misericórdia, cura. Certo? É como Abraão faz: Senhor, eu sou pó e cinza, e estou me atrevendo a falar contigo. Não é que Deus queira nos ver no chão, mas agrada a Deus a humildade, e é abominável a Deus o orgulho, certo? Daquele que acha que Deus é nosso funcionário, porque para muitas pessoas são senhores de Deus. Não é Deus que é o Senhor delas, elas é que são os senhores de Deus, vão dizendo que Deus deve fazer. Tem gente que não ora: Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que tens a me dizer? Tem que fazer essa pergunta, né? Qual é a tua vontade? Tem gente que ora a Deus e não pergunta nem a Deus se aquilo está aprovado por Deus, se aquele caminho é abençoado. Então aprendam aí com Abraão a orar, quando ele diz aí no versículo 27, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, mesmo sendo eu pó e cinza. Pó e cinza, porque a Bíblia diz: se um homem pensa muito a respeito de si, cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia, certo? Que sejamos todos bem conscientes disso, né?
o rei Herodes, né, estava no livro de Atos dos Apóstolos, né, ele estava falando, né, falando tão bem que alguém disse assim: vejo não a voz de um homem, ou ele diz, ouço não a voz de um homem, mas a voz de Deus. E ele naquela hora, ele não deu glória a Deus, ele não disse assim: calma amigo, né, eu sou apenas um homem. Naquela hora ele aceitou aquela glorificação, naquela hora ele morreu, por aceitar ser glorificado como Deus, certo? Então, Abraão se reconhece pó e cinza. Então, irmãos, tem um ditado popular, né? O Leônidas não ouve mais isso porque agora está em Minas Gerais, né? Mas aqui no Ceará se diz, viu, Leônidas? Do chão ninguém passa. Não é não? Você leva uma queda, você está perto do chão ninguém passa. É isso? Mas se você cair de cima, a gente estava aqui pintando a igreja, com a escada do Marcelo, né? Que parece a escada do corpo de bombeiros, enorme, né? Aí quando chegou aqui nessa parte aqui mais difícil, eu chamei os assessores, né? Quando eles subiam, segura aqui embaixo, pessoal, que se cair, viu, é pedaço de pastor para todo lado, viu? Porque se a escada vai, então foi aí, porque é alta, e se cair, acabou-se, viu? Então, do chão ninguém passa, meus amigos. Quando você é humilde, é ótimo, você já está no chão ali, é pó e cinza. Fica aí a direção, tá? Espiritual para os irmãos, né? E ele vai, no versículo 30, ele diz de novo: Senhor, não te ires, com essa oração insistente, etc. Eu pergunto para vocês, em algum momento vocês sentem que Deus está irado com essa conversa? Porque dá até para sentir raiva, né? 50, 40, 30, 20, né? É igual aquela piada aqui, desculpe aqui o humor pastoral, né? Tinha um grande advogado aqui no Ceará, Quintino Cunha. Aí ele estava defendendo um cara que ele matou uma pessoa, matou 2 caras aqui no Ceará. Esse cara tinha um apelido, ele tinha ódio a esse apelido. O apelido dele era Garapa. Aí 2 caras na rua, lá no centro, um disse assim: açúcar. Aí o outro disse água. Aí o outro disse assim: mistura. Garapa. Chamaram o cara de Garapa de forma bem criativa. Um disse água, açúcar. Aí o outro mistura. Aí ele estava armado, matou os 2. Aí lá se vai o Quintino Cunha defender, né? Aí chegou lá no tribunal, né? Aí disse assim: meritíssimo senhor juiz, excelentíssimos promotores, meritíssimo senhor juiz, excelentíssimos. Passou 5 minutos dizendo os títulos de nobreza do pessoal. Aí pessoal, o senhor está brincando com a justiça, pare com isso. Aí disse assim: não, eu só disse para vocês aqui coisas boas. Imagina esse homem há 30 anos sendo chamado de Garapa, entendeu? Com 5 minutos vocês se irritaram. E esse homem passou a vida inteira, desde a infância, com o nome de Garapa. Então aí atenuaram a pena, né? Assim está Abraão, 40, 30, então... E Deus, aí ele pergunta aqui, Deus, como ele chama mesmo, juiz de toda a terra. Vocês sentem aqui que Deus se irrita? Conversa, como diz no popular, numa boa. É porque Abraão não quis perguntar mais, mas tivesse perguntado 5, né? Todos sabem desenrolar dessa história, porque só tinha de justo mesmo lá Ló, né? Acho que alguém mais da família, se eu não me engano. E Deus ordenou que eles saíssem do lugar, porque ia descer fogo do céu, né? E mandou ninguém olhar para trás. Isso é simbólico, ou seja, ninguém se apegue a esse lugar e a essa vida aqui desses ímpios. E a mulher dele olhou para trás e morreu, né? Muito bem, irmãos. Então, dito isso, e olhe só, vejam que Deus aqui mostra um amor pelo seu servo que está ali conversando com ele. Isso aqui é a vida de oração. A vida de oração pode e deve ser uma vida insistente, de você ir conversando com Deus,
conversando, sondando junto a Deus o que está no coração dele a respeito de você, porque Deus tem grandes planos para nós. Se você seguir a vontade de Deus, Ele lhe abençoa na vontade dele. Mas se você segue um caminho que não é a vontade de Deus, está escrito lá em Jeremias, se não me engano, cercarei o teu caminho de espinhos. Ou seja, não deixarei você seguir por um caminho que não seja a minha vontade. Por isso que quem anda na vontade de Deus está no contentamento. Saiu da vontade de Deus, se o Espírito Santo está com você, ele te incomoda. Mas não incomoda pouco, ele incomoda muito. Ele tira a paz, as coisas começam a ficar assim meio estranhas, né? Porque você está fora da vontade de Deus. Então vamos conversar com Deus. Pelo que eu vi aqui, dá para a gente conversar. Ele tem muita paciência em nos ouvir. Porque depois dessa conversa aqui, meus amigos, eu aprendi aqui que Deus tem paciência. Que eu mesmo, às vezes, dá preguiça de ler essa passagem. 50, 40, 30, né? Dá assim uma agonia, né? Mas, irmãos, eu lhe pergunto, por que Abraão está conversando com Deus? E Deus está ali face a face com ele, ouvindo. Porque Abraão é tido como amigo de Deus, justo. Então, o justo não é o homem perfeito. Não existe um homem perfeito, só Cristo. Certo? Então, mas por que então existe o justo e irrepreensível, como os pais de João Batista, né? Zacarias e Isabel, que eram chamados justos e irrepreensíveis? Por quê? Que eles, mesmo sendo pecadores, são chamados de justos, porque são pessoas que não desistem de praticar a justiça, certo? Estão sempre de volta para o entendimento da justiça. Errou, voltou. Ou seja, o que é que faz o ímpio? O ímpio chama o erro de acerto. Tá certo? O ímpio chama o erro de acerto. Chama o que é desagradável de Deus de um novo modelo de vida. Isso faz o ímpio. O justo não. Se ele errar, ele não concorda com o erro e volta ao Senhor. Esse é o justo, certo? E aqui diz: agora, nós, mais do que justos, nós somos justificados. Eu vou ler aqui Atos 13, 39, e você vai entender o que é o justificado. Eu estou dizendo isso aqui, já você vai saber, para falar da autoridade que tem em você para conversar com Deus. Deus te ouve. Atos 13, você está na justiça, né? Atos 13, 39, diz assim, ó. Pronto, está aqui, ó. E a tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Qual é o sentido dessa passagem? Por mais que você não consiga cumprir a lei com exatidão e perfeição, o Senhor te justifica, ou seja, Ele completa, ou seja, Ele é justo por você, Ele paga a sua dívida, paga não só a sua dívida dos seus pecados, mas como Ele vai pagando ao longo da sua vida a sua imperfeição, Ele vai completando, certo? Jesus, Ele faz o que se chama aqui no Ceará a inteira. Você não tem, Ele inteira, certo? Que é para poder dar, certo? Ele completa. Você não tem, aí Ele chega junto, certo? Não sei se alguém já passou essa sensação de faltar R$2 no supermercado e uma pessoa atrás de você dizer: ei, eu vou dar esses R$2 por você. Alguém já passou por isso? A Ana Rafaela passou. Eu já passei e foi R$2 não, foi um pouco menos, acho que quase R$2. Estava faltando, aí a pessoa disse: não se preocupe não, eu inteiro aqui para você. Assim é a justiça do Senhor, ou seja, eu busco a perfeição nas coisas que eu não alcanço, o Senhor já me tem feito justo perante Deus. Então, quando Deus olha para mim, que sobre mim existe um perfume,
uma aspersão chamada sangue de Cristo. Então o Senhor, Ele aspergiu você. Então quando Deus olha para mim, Ele vê a aspersão do sangue. Então Ele nada tem a dizer, porque eu creio. Você tem que receber essa aspersão, né? Porque tem gente que o sangue de Cristo é jogado sobre ela, né? Se desvia do sangue. Então, se você se desviar do sangue, você não vai ser reconhecido como justo. Então, nós estamos na igreja para permanentemente receber e confirmar que o sangue do Senhor está sobre nós, para nos justificar, certo? Isso dá para você perante Deus o quê? Autoridade para conversar com Deus. Sabe o que é autoridade? É se chegar a Deus e Deus lhe ouvir. Agora, Deus não lhe ouve naquilo que você quer sempre, certo? Mas Ele pode também lhe ouvir naquilo que você quer. Vou já dar um exemplo aqui fantástico, né? Então vejam que há uma diferença entre o justo e o justificado. O justo é aquele que no Antigo Testamento buscava cumprir os mandamentos de Deus, certo? É que eu digo muito aqui na igreja, que o meu coração ame o que o teu coração ama, e o que o meu coração deteste o que o teu coração detesta. Lembram dessa oração? Senhor, que o meu coração ame o que o teu coração ama, e o que o meu coração deteste o que o teu coração detesta. Dias atrás eu falei aqui, tem gente que ama o que Deus ama, está na igreja, canta, louva, etc. Só tem um problema com a vida dessa pessoa: ela não detesta o que Deus detesta, certo? É igual uma pessoa que ama frutas e verduras e ama também um ovo frito em uma xícara de óleo, né? Uma calabresa e meia frita na hora do almoço, né? A gordura da picanha. É isso? Alguma coisa mais aí, pessoal, que faça mal? Açúcar, né? Café com açúcar com um pouquinho de café, né? Refri e etc. Ou seja, a pessoa ama as coisas saudáveis e ama também as coisas prejudiciais. Qual é o fim desta pessoa, gente? A morte, por amar duas coisas que se opõem entre si. Deus nunca te chamou para amar coisas que se opõem entre si. Então, esse é um grande exame de vida, sabia? Se na sua vida você tem amado esses dois mundos, essas duas coisas, o Senhor te diz: ninguém pode amar dois senhores. Um dia ele vai detestar um e vai escolher o outro, certo? Um dia a pessoa vai ter que fazer uma decisão. Muito bem, está claro aí? Existem outras passagens, eu não vou ler, né? Eu vou citar aqui Romanos 3:24, fala sobre o justificado, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Jesus Cristo, e outras assim. Eu creio que já esteja assim explicado. Muito bem, então fique bem claro para todos que o justo não é o perfeito, mas o que ama a justiça, que detesta a iniquidade. Eu vou ler uma passagem aqui que essa semana me chamou a atenção, João 8:29, que é o próprio Senhor dizendo, você vai ver a verdade que está nessa passagem. João 8:29. Olha só, ele diz: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus diz: eu não estou só, porque eu faço o que agrada a Deus. Jesus disse isso. Então qual é a fórmula para estar sempre com Deus? É fazer o que agrada a Deus. Vá fazendo a sua lista aí.
que agrada e que desagrada a Deus. À medida que você for lendo as Escrituras, vai descobrindo as coisas que agradam e as coisas que desagradam a Deus. Porque se você fizer só o que agrada a Deus, você nunca estará sozinho. Amém? Muito bem. Quando Jesus curou um cego, e que os homens lá da lei perseguiam Jesus por causa dos milagres, tá certo? Jesus era perseguido por causa dos milagres, porque eles acreditavam em Deus, mas não operavam milagres. Por quê? Porque não eram ligados a Deus. Esses dias lá em casa eu chamei meus filhos, na hora do almoço, me veio essa luz, né? Aí peguei uma extensão dessas de... Bom, acho que todo mundo sabe o que é extensão, né, pessoal? Não vou explicar não, né? Aí eu disse, olha, essa extensão aqui tem uma entrada lá na parede, tem 3 saídas. Qual é a condição de alguma coisa funcionar nessa ponta das 3 saídas? Um carregador do celular, um ferro elétrico, o que for. É que ela esteja ligada lá na tomada. Tem gente que é assim, se apresenta para as pessoas como uma extensão, e as pessoas se ligam nela, igual um carregador de um celular numa extensão elétrica. Só que com o passar do tempo, as pessoas não são carregadas. Por quê? Porque essa pessoa a qual elas se ligaram, ela não tem ligação alguma com Deus. Então, se você que está em igrejas, em aconselhamentos, em movimentos, até mesmo em reuniões de cura ou de avivamento, procure saber se existe ligação com Deus. Porque a pessoa que é ligada a Deus, ela transmite Deus para as pessoas. Se ela não é ligada a Deus, ela não transmite nem ela mesma, entendeu? Transmite confusão, certo? Então fique sempre atento se tem algum aquecimento em você, né? Também não a ilusão do pula-pula ou dessa assim, essa coisa contagiosa, né? Das igrejas modernas aí, né? A verdade está nessa ligação com Deus, certo? E aí o pessoal não gostava de Jesus, porque Jesus realizava milagres. Por que Jesus realizava milagres? Adivinha? Porque o Senhor estava com ele. E os homens da lei lá não tinham nada mais de Deus, só tinham as roupas e as palavras. Aí disse assim: esse aí opera milagres em nome do Belzebu, do maligno. Aí o cego que tinha sido curado responde, né? João 9,31. Ele diz: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Então qual é o segredo? Não tem segredo. Se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, ele ouve. Então, se você sente que Deus não está lhe ouvindo, procure saber se você está andando na vontade de Deus, no temor de Deus. Porque se você estiver nisso, Ele fará. E como é que Deus começa a agir na sua vida? Adivinhe. Qual é a coisa mais importante que Deus dá para o homem? É a sua família. É a sua família. Deus não está preocupado em te dar um carro novo, certo? Não. Deus está preocupado em que você seja honrado dentro de casa, e que seus filhos lhe respeitem, que sua mulher lhe honre, que seu esposo lhe honre, e que seu lar seja um lugar de paz, e que o marido não esteja diminuindo a esposa e a esposa diminuindo o marido. E quem diminuiu essa semana, peça perdão, né? Todos nós, né? Um ao outro, mas não é certo. O nosso lar, como eu digo muito lá em casa, tem que ser um lar inspirador. Porque tem gente que não quer nem entrar em casa, né? Mas tem que ser uma coisa inspiradora. O lar cristão é um lar inspirador. Eu fiz uma pesquisa lá em casa. A Liz disse assim para mim: quando eu era menina, meu sonho é que minha casa tivesse sempre um bolo. Pronto, tem um bolo sempre lá em casa. Pode lá em casa, tem sempre um bolo. Aí o Davi disse assim: eu disse, Davi, meu filho, o que você gostaria sempre que tivesse em casa? Ah, papai, que pergunta boa. Uma jarra de suco. Sempre tivesse na minha casa uma jarra
de suco. Aí eu fui no supermercado, comprei uma jarra bem bonita de vidro, e polpa. Sempre lá em casa tem polpa e suco, né? Inclusive, irmã Kilvia, hoje eu bati aquela manga que você me deu, foi o suco do dia, viu? Né? Aí eu perguntei ao Gabriel: irmão Gabriel, qual é o seu, assim, o que é que você considera que tem que ter sempre em casa, rapaz? Aí ele: papai, que pergunta boa. E eles não sabiam o que eu tinha perguntado no outro. Melancia. Sempre uma melanciazinha é uma coisa uma coisa boa de ter. Então sempre que eu posso, melancia não tem época, é ótimo, né? Dá o ano todo. Sempre que eu posso ter uma melancia por lá. Então é o lar, irmãos, uma coisa agradável, entendeu? Uma coisa agradável. Eu gosto muito de lustre. Vai lá em casa, está cheio de lustre agora, entendeu? Luz acesa para tudo que é canto, né, e tal. Nada de escuridão, né? Eu gosto dessas coisas, hein? Então a minha mulher perguntou onde é que eu estava arranjando dinheiro para comprar lustre. Fica me perseguindo, sabe? Aí eu disse assim: minha filha, você já viu falar de galinha morta? Galinha morta é o seguinte: você sai pesquisando no mercado, porque todo mundo compra por 1.000, você compra por 400, por 300. Chama-se galinha morta. É a última peça, é a peça do monstruário, entendeu? Chega em casa, dá uma limpada, bota no lugar, ninguém vê defeito, né? Não é assim, irmão Cristiano? Tudo bem. Então o lar tem que ser um lar inspirador, né? Só sair um pouco aqui do assunto. Agora, eu queria falar aqui que eu chamei aqui de uma fantástica mudança de planos. Essa história está em 2 Reis 20. A maioria dos crentes, irmãos da fé, conhecem, mas alguns não conhecem. Eu vou ler aqui, você vai ver o que é o poder da oração de um justo, tá? 2 Reis 20. Então, chegando essa campanha lá inspirador, né? A primeira riqueza que Deus quer lhe dar é um lar pacífico, onde as pessoas se respeitem, se queiram bem, saibam como cada um funciona. Eu conversei ontem com uma senhora desesperada com a criação dos filhos. Eu disse assim para ela: olha, eu vou lhe ensinar um segredo. Cada pessoa tem um manual. Então é igual o carro. Tem carro que é movido a diesel e tem carro que é movido a gasolina. Bota diesel no carro movido a gasolina, certo? O Davi, meu querido, aqui tem um chamado momento Nutella. Ele faz ou pede que faça uma tapioca para ele, e aí ele quer ficar em frente à televisão durante o tempo que ele come aquela tapioca com Nutella. Então, se você quiser ver o rapaz triste, é na hora em que ele vai comer aquilo, você inventar um assunto, conversar uma coisa, pedir uma ajuda e tal. Então, eu descobri isso. Então, quando ele está lá com a Nutella dele, eu me sento ao lado para tomar alguma coisa. Eu não peço nada. O que é isso? É conhecer o outro e respeitar o momento do outro. Quando ele fazia o Enem, ele gostava o descanso dele era jantar assistindo o Jornal Nacional. E tem gente que persegue as pessoas pelos gostos que ela tem. Não faça isso, pelo amor de Deus. Às vezes é uma coisa... Eu aprendi isso com uma amiga minha, ao lado do meu trabalho. Ela disse: às vezes, Royce, o que as pessoas precisam é tão pouco. Por que você vai querer tirar o pouquinho que ela ainda... O pouquinho que ela está querendo, você ainda vai e tira, né? Deixa a pessoa em paz. É como diz lá: larga Deus, sou, né? Larga Deus, sou. Vamos lá, gente. Acharam aí? 2 Reis 21 diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, é um rei, certo? E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olhe só, o profeta chega para Ezequias e diz: se organize, né? Porque seus dias acabaram, você vai morrer. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então Ezequias virou-se para uma parede e orou: Senhor, lembra-te de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito,
e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele chorou muito, que disse: Senhor, eu não quero morrer. É isso? Mas qual foi a palavra de Deus? Se organize, os teus dias já estão completos. Aí, olhe só essa fantástica mudança de planos de Deus. No versículo 5 está escrito: volta, Deus falando, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te, o quê? Palavra bonita, te sararei, eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor para agradecer. E ainda tem esse negócio. Curado, ele vai fazer o que ele tem costume de fazer, que é ir para a casa do Senhor. Não é agradecer deitado olhando para o celular, não é passar um WhatsApp para Deus, né? Porque hoje as pessoas estão assistindo pregação em casa, quando poderiam ir para a igreja. Esse negócio do YouTube tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é de que pessoas não alcançadas assistem. A desvantagem é que pessoas que são das igrejas dizem: ô meu amor, vamos ficar em casa hoje, e a gente assiste aqui pelo YouTube. Não é assim. Está escrito: ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. O Senhor se agrada que você vá na casa dele. Então vejam, versículo 6: acrescentarei aos teus dias 15 anos, te livrarei das mãos do rei da Síria, toda essa cidade, ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi meu servo. Então, meus amigos, Deus, por amar ao rei Davi, que era servo dele, Davi não errou? Errou, teve um grande erro, mas ainda assim o coração de Davi era sincero. Então Deus amava aquele coração sincero, né? Aí ele diz que vai dar livramento e vai livrar do rei da Síria, aqueles reis poderosos daquele tempo que destruíam todas as coisas, todas as cidades. Mas ele diz: eu te darei livramento, te darei 15 anos a mais. Não é fantástico isso? Que um homem chorando e dizendo a Deus: Senhor, eu tenho te buscado de todo o coração, fazendo o que é reto aos teus olhos, né? Não dá para o Senhor reconsiderar? E Deus diz: reconsiderarei. Dá ou não dá para conversar com Deus? Dá para conversar. Tem que saber conversar e andar na justiça. É o critério para conversar com Deus. E encerrando, algo que nunca é demais lembrar, irmãos, está escrito aí, eu vou ler e encerrar, Provérbios 15, 9, Provérbios 15, 9, Salmos, Provérbios 15, 9, diz aqui: Provérbios 15, 9. Então, antes de a gente ler, né? Voltando aí, irmãos, para quem quer estar na casa de Deus, às vezes acontece todo tipo de empecilho. No dia, na hora que você está indo para o culto, as coisas travando, às vezes. Mas não deixe nada tirar você da preciosidade que é estar na casa do Senhor. Participar da sua mesa, ver os seus irmãos presencialmente, né? Amém, irmãos? Hoje, pelo menos, eu estava vindo para cá, saindo de casa, o pneu do carro baixou. Aí eu fui num posto, aí eu mandei todo mundo: desçam, eu vou, um carro vazio dá para eu ir no posto. Fui no posto, aí o posto tinha dois calibradores. Cheguei lá, os 2 calibradores quebrados. Aí contornei para vir no outro posto, 2 carros na fila para encher. Aí fui no outro posto, enchi. Eu fiquei pensando: rapaz, acho que hoje é um dia muito importante, porque eu sempre chego na igreja cedo e hoje é tanto impedimento, né? Acho que é porque o Jair vinha hoje com a família, com Leônidas, né?
ia chegar aqui, a porta ia estar fechada. A Rafaela já aprendeu o caminho da casa da irmã Fátima. Cheguei aqui, ela estava lá no portão, dentro da casa, né? Entendeu? O bom é que quando a gente chega na casa da irmã Fátima, a gente é bem atendido, né? Sempre tem alguma coisa, né? E tal. A irmã Fátima não deixa ninguém passar fome, viu? É impossível. Já tinha gente que vinha fazer limpeza aqui na igreja, aí sabendo que a irmã Fátima é caridosa, né? Aí batiam por lá, davam a entender que estavam por aqui, que já sabia que mais tarde vinha o lanche, entendeu? Pronto, Tudo bem, irmã Fátima? Bom, vamos lá na passagem, né, de Provérbios. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Então, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor. Deus não concorda com as coisas do ímpio. Agora, se você segue a justiça, ele lhe ama. Ele não está dizendo que ele deixa de amar porque você erra, porque sempre a justiça de Cristo te completa, conforme a gente já leu hoje, certo? Mas é o seu coração, ou seja, é o sentimento do seu coração de amor à justiça, e porque a pessoa que sente prazer no pecado está se afastando de Deus, certo? Mas se o pecado, mesmo que você cometa, mas se o pecado lhe incomoda, você ainda é amado por Deus, né? Muito bem. E por fim, Salmo 35, 27. E aqui eu encerro, tá? Salmo 35, 27. Coisas importantes a dizer, essas aqui finais, que a gente não pode esquecer. Salmo 35, 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. O que é a minha justiça? Meus mandamentos, minhas ordenanças. E digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Então, ele diz que os que amam a justiça se alegrem e cantem. E digam sempre que o Senhor ama a prosperidade do seu servo, ou seja, tudo vai bem. Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados pelo seu eterno propósito, mais ou menos assim. Então, se você está voltado para o Senhor, tudo irá bem. E como eu gosto de dizer para a minha mãe, né, que dá um socorro, e é uma coisa que eu aprendi com o Orlando Júnior, né? O Orlando Augusto dizia assim: Rodson, quando você está com Deus, quando der errado, já deu certo. Ou seja, porque você estando com Deus, se der errado, deu certo. É só esperar e você vai entender por que é que deu errado, certo? Porque que não foi naquela porta tão bonita, certo? Que às vezes a gente chega diante de uma porta tão bonita, né? Invernizada, larga, maçaneta de ouro. Eu quero entrar por aqui e a porta está fechada. Aí você chega em outra porta, uma porta simples, né? Uma maçaneta comum. Aí você abre, consegue entrar. É isso? Por detrás daquela porta podia ter um abismo. Por detrás desta porta tem um caminho santo. É isso? Então, Deus ama a prosperidade do seu servo. Ele não permite que o justo seja abalado. Está escrito no Salmo. Amém, irmãos? Então, eu que separei essa mensagem aqui hoje para dizer para você que dá para conversar com Deus. Dá para negociar, entre aspas, né? Chegar junto a Deus: Senhor, é isso mesmo, né? Senhor, tem que ser assim como está sendo agora, não poderia ser de outra maneira, né? Senhor, eu tenho que seguir esse caminho. Vocês sabem que Jesus quis negociar com Deus na hora da cruz, ou não foi não? Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, faça-se a tua vontade.
Quem sabe o resto dessa passagem? Ele disse, eu já disse, não se faça a minha vontade, mas é tudo. Exatamente. E o anjo de Deus o consolava. Ou seja, Deus mandou dizer para ele: não, meu filho, você tem que seguir este caminho, mas eu estou te enviando uma consolação. E o anjo do Senhor o consolava. Então não faltou consolação quando a vontade de Deus foi um peso para ele. Não faltou a consolação. Então Deus foi misericordioso, né? Amém, irmãos? Então dá para conversar. Então você que agora converse, né? Porque tem muita gente que fala sobre Deus, mas não fala com Deus. Tem que falar com Deus, se ajoelhar. Não precisa passar 3, 4 horas ajoelhado. Se quiser, passe, mas tem que se ajoelhar na presença de Deus. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas, então Ele merece a nossa reverência, certo? Você pode conversar com Deus em todo lugar, dirigindo, deitado, o que for, mas separe um momento para conversar com Ele, como quem conversa com um grande rei. Se ajoelhe: Senhor, eis-me aqui, eu me apresento a Ti, certo? Bem, irmãos, Senhor, obrigado por essa palavra, que ela possa ajudar a mim, ajudar meus irmãos queridos, ajudar os que em todo o tempo ouvirem essa palavra, e Teu nome seja assim glorificado mais uma vez. Quero lembrar aos irmãos que possam assistir essa mensagem no YouTube, que, primeiro, propaguem para outras pessoas, porque muita gente se salva através de um vídeo, através de um CD, certo? Eu me lembro que o Jair começou uma parte da conversão dele ouvindo um CD de um cantor. Como era o nome do cantor, Jair? Kizaneri. Kizaneri. Um CD, ouvindo um CD, certo? Então ajude a obra de Deus, viu, Davi? Pode até deixar esse finalzinho aí. Ajude a obra de Deus, dizendo: olha, assista essa palavra, certo? Porque nós temos tido um zelo aqui na nossa igreja de pregar a boa palavra de Deus. Não é vaidade, nada não, mas gente, você chega numa casa para almoçar e o pessoal fica oferecendo cheetos e chilitos, é complicado, né, não? A gente dá vontade de perguntar: que hora vem o frango? Né? Então um almoço ele tem que ter entrada, se puder, né? A proteína, né? E sobremesa, se for o caso. Mas se não tiver entrada e nem sobremesa, não basta o almoço? Basta o almoço já serve não? Então a palavra de Deus é o nosso verdadeiro alimento. Nós não nos alimentamos de administração, nós não nos alimentamos de psicologia, nem de conselhos humanos, certo? O verdadeiro alimento tem que ser da palavra de Deus. Essas coisas podem entrar numa pregação, numa igreja, como sobremesa, entrada, e aí vai, tá certo? Então, primeira coisa, replique esses vídeos. Pastor Rodson Aguiar, olha lá na internet. Segunda, convide as pessoas para conhecer o ministério pessoalmente. Vou dar o endereço, né, para vocês lembrarem sempre. Rua Doutor Gondim de Oliveira, 87, pertinho do Iguatemi, certo? Você entra na entrada ali da Leroy Merlin. Quem vem do Edson Queiroz já vem direto para cá. Pode ligar para a gente, 996388700, que a gente manda uma equipe de resgate. O irmão Davi vai. Só liga: estou perdido aqui, não sei onde é. Aí, peraí que a gente vai buscar. Aí, com 2 minutos, chega um carro lá. Ok, Davi? Está contratado, viu? A equipe de resgate. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que a Tua palavra se multiplique no mundo inteiro.